Olá, minha desorganizadinha e meu desorganizadinho. Hoje partilho consigo os 10 grandes vilões da organização dos espaços. Bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre desorganização, acumulação, organização e reorganização. Hoje eu quero partilhar consigo 10 dos grandes vilões que causam a desorganização da sua casa, do seu espaço de trabalho e como trabalhar cada um deles dentro de si. Primeiro, vendo se você se identifica com algum deles ou com todos eles, refletindo sobre a situação e entrando em ação. Como faço sempre, vou partilhar a minha tela consigo, porque eu acredito que quando a gente vê e lê a resolução ali das nossas ideias, se torna um pouco mais claras, ok? Vamos lá, então? Vou partilhar aqui. Pronto. Os 10 vilões da organização. Aqui eu separei entre ter muito e ter pouco. O que a gente tem de mais que atrapalha a organização da nossa casa e o que a gente tem de menos que também atrapalha a organização dos nossos espaços. Então, em primeiro lugar, ter muito espaço livre, como mesas e bancadas. Quando a gente deixa espaços vazios, espaços sobrando, né, nos nossos ambientes, é muito comum a gente espalhar bagunça, a gente usar esses espaços que estão a sobrar com coisas que não tem lugar ou que a gente tem preguiça de guardar no lugar devido, né? Então, eu tenho uma mesa vazia, eu tenho uma bancada vazia, né? Eu tenho demasiados lugares vazios na minha casa, e isso é um chamariz de bagunça, tá? Porque quando eu tenho preguiça, cheguei do trabalho, não quero guardar a minha mala, não quero guardar minha pasta, as minhas coisas que eu trouxe da rua imediatamente no lugar, porque eu quero descansar e etc. Eu acabo deitando essas coisas para cima dessas bancadas e isso fica ali hoje, fica amanhã e assim as coisas só vão acumulando. Então, número um, vilão número um, ter demasiado espaço livre. Vilão número dois, ter demasiados objetos sem uso. Objetos que você não usa há muito tempo, objetos que você comprou por impulso, porque achou bonito, porque estava em saldo, porque achou que naquele momento que você comprou, achou que ia dar imenso jeito, mas afinal, está ali jogado no fundo de uma gaveta, ocupando o espaço de coisas mais úteis no seu dia a dia, porque você afinal nunca usou, né? Sabe quando a gente compra geralmente utensílios de cozinha porque a gente achou muito giro e estava em saldo, é uma coisa diferente e não sei o quê. E aquilo acaba ficando uma tralha nas nossas gavetas da cozinha, porque a gente, de fato, nunca usou. Então, ter demasiados objetos sem uso, faça aí uma triagem, uma seleção nas suas gavetas, tá? Para ver se você não tem muitos objetos desse tipo aí por casa. Vilão número 3, manter uma cadeira no quarto. Cadeira, puff, baú, tudo que seja um chamariz de bagunça, tudo que proporcione a sua procrastinação. Quando eu tenho uma cadeira no quarto, isso já aconteceu comigo no passado. Quando eu tenho uma cadeira no quarto, a chance de eu deixar essa cadeira acumulada de roupas que eu tirei do estendal ou vieram da passadoria, mas eu coloquei ali porque é o tal do eu guardo depois eu dobro, depois eu guardo, e fica ali em cima da cadeira, e às vezes fica ali naquela cadeira uma semana, 2 semanas, até que finalmente a gente tenha vontade de realmente pegar aquelas roupas, olhar para elas e guardar. Uma solução que eu encontrei para minha vida na época foi retirar a cadeira do meu quarto. Porque ao passo que eu não tenho essa bengala, essa desculpa, não tem aonde colocar essas roupas, né? Com a minha bolsa, a minha mala, eu sou obrigada a guardar imediatamente
quando eu tiro do estendal, quando eu passo aquela roupa a ferro, eu não vou deixar em cima da cama. Então, eu sou obrigada a guardar. E fazendo isso repetidas vezes, eu crio um hábito e ter aquela cadeira não deixa de ser uma necessidade, tá bom? Então, retire a cadeira do seu quarto, retire o puff do seu quarto, tá? Se isso for um chamariz de bagunça dentro da sua casa. Depois, vilão número 4, ter demasiada decoração. Muitos bibelôs, muitas coleções de carrinho, de bonequinha, de peluche, de coisinhas miúdas, né? Lembrancinhas que você traz de viagens e etc. Muita decoração que dificulta aí a limpeza, a organização e a arrumação da sua casa, né? Então, reveja aí a decoração da sua casa, se você não tem demasiados bibelôs, e faça também uma triagem para facilitar, para a organização ficar mais clean, tá? A poluição visual, às vezes, incomoda você. A desorganização, às vezes, vem só da poluição visual, tá? Ao passo que você tem muitas coisas espalhadas, muitos bibelozinhos, né? Pela casa, em armários, em cristaleiras e etc., aquilo dá um ar, uma sensação de desorganização. Então, se for o seu caso, reveja essa decoração e mantenha só aquilo que você ama realmente, tá? E número 5, ter demasiada preguiça. Isso mesmo, desorganizadinha, desorganizadinho. Ter muita preguiça é um grande vilão da organização da nossa casa, tá? Preguiça de guardar as coisas imediatamente após o uso, preguiça de organizar ou reorganizar aquilo que precisa ser organizado. Sim, porque organizar é diferente de arrumar. E a organização, ela facilita a arrumação, tá? Organização é um sistema que a gente cria uma vez só. É um sistema implantado, implementado nos seus espaços, uma vez só, tá? De maneira funcional para a sua personalidade, para a sua rotina, para o seu espaço, que não é igual de ninguém. E a arrumação é aquilo que nós fazemos todos os dias. Então, a organização facilita a arrumação. Então, ter demasiada preguiça de organizar, parar de uma vez e refletir, criar um sistema de organização que funcione para si, é um vilão. Preguiça de guardar as coisas imediatamente após o uso, é um vilão. Preguiça de olhar para suas coisas, parar e fazer a seleção, a triagem. Às vezes você tem demasiadas coisas, né? Muitas caixas, às vezes até você tem um quarto cheio de coisas, de tralhas misturadas com coisas boas, e você então tem preguiça de olhar para aquilo. Você prefere fechar a porta daquele quarto, apagar a luz e fingir que a bagunça não existe. Então, tente não ter preguiça, tá? Busque motivação. Vamos lá. Agora vamos para o que a gente tem pouco, né? Falamos dos vilões de ter muito e agora vamos falar dos vilões de ter pouco. Um dos vilões, tá? Que proporcionam a desorganização da sua casa é ter pouco tempo para dedicar-se a isso. Pouco tempo para dedicar-se a esse olhar cuidadoso com os seus espaços, a essa a necessidade de fazer uma seleção, de olhar as suas coisas, de fazer escolhas, o que fica, o que vai, o que usa, o que não usa, tá? Então, ter pouco tempo para se dedicar à organização da sua casa. Vilão número 2, ter pouca vontade de selecionar os seus pertences. Como eu disse há um bocado, às vezes você tem um espaço cheio, um ambiente, um quarto cheio de coisas há demasiado tempo. Então, você não tem vontade de fazer essa seleção, você não tem esse ânimo, não é? Você nunca encontra essa motivação, que também é aqui um dos vilões, a gente ter pouca motivação para fazer essa seleção. Número 3, ter pouco diálogo familiar.
é um outro vilão da organização da nossa casa, tá? Porque não existe magia. As coisas elas não são organizadas por si só. As coisas elas não são organizadas de um dia para a noite. É preciso ter diálogo, principalmente nas famílias numerosas, né? Um casal com 3 filhos, 4 filhos, são muitas pessoas com hábitos diferentes, com personalidades diferentes, a conviver no mesmo ambiente, né? Então, o diálogo é um ponto primordial para que a organização da sua casa comece a fluir, comece a acontecer de maneira leve, de maneira descomplicada, sem discussões, sem complicação ali para os membros da família, sem chateação e sem obrigação, que é mais importante de tudo. A organização dentro de casa, principalmente, com a nossa família, ela deve ser leve, ela deve ser tranquila, deve ser algo que a gente faça com naturalidade, né? Com amor, e não uma coisa que a gente faça por obrigação e na força do ódio, né? Então, a gente precisa passar por esse momento de reunir a família e ter um diálogo aberto sobre o que se espera de cada membro da família em relação à organização desse espaço comum que é a nossa casa, tá bem? E por último, ter pouco objetivo, ter pouco ou nenhum objetivo, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não tem definido muito claramente o objetivo de querer organizar os nossos espaços, a gente tende a procrastinar, a gente tende a ter a preguiça, a gente tende a não encontrar essa motivação, porque a gente não sabe, não tem um objetivo. Então, criar um objetivo claro. Eu quero organizar o meu quarto, por quê? Eu quero organizar a minha cozinha, por quê? Eu quero organizar a arrecadação, por quê? Tá? Encontrar o seu porquê te traz naturalmente a motivação. E a motivação te traz naturalmente a vontade de selecionar os seus pertences. E a vontade de selecionar os seus pertences te traz naturalmente a você encontrar esse tempo para se dedicar a isso. Então, desorganizadinha, desorganizadinho. Organizar não é complicado. Organizar é uma decisão. Quando você decide, encontra o seu porquê e se coloca em ação, tudo fica mais leve, tudo fica tranquilo e você consegue organizar o que quer que seja dentro dos seus espaços, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião, tá bom? Sobre se acontece isso com você, se te falta, se você procrastina ou não. Encontre dentro de você essa motivação e esse objetivo, e eu te garanto que tudo vai ficar muito mais fácil. Te vejo no próximo vídeo.